Sinduscom, Vale do Taquari, o Jairo Valandro, para falar especialmente sobre a construção de habitações temporárias para as vítimas da enchente aqui na nossa região e também projetos da entidade, né, focados aqui no Vale do Taquari também, que está passando por necessidade de reconstrução depois de tudo isso que estamos vivendo nesse ano de 2023. Bem-vindo aqui à nossa programação, Jairo. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Bom, enfim, quero agradecer o espaço. É um assunto que ainda é muito latente, né? E a gente sabe que também não é uma coisa que se faz para o dia para o outro, né? Então, o que a gente vem acompanhando bastante nessas questões das casas e o que está mais adiantado, já saindo, que é um projeto do Sinduscom RS, onde que a gente se colocou à disposição para auxiliar eles no que fosse necessário, né? E das casas, as casas provisórias que são sendo chamadas, porque são habitações menores, né, de 18 ou 36 metros quadrados, que é para abrigar as famílias até que venham a questões de casas definitivas. Que aí sim a gente entende que é um processo que tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, depende de muito mais recurso público, né? Enfim, a gente está atento a tudo isso, nos colocamos à disposição, até esboçamos uma ideia de um projeto junto a entidades, né? Para a construção de casas, onde que a gente buscaria material, fazer projeto, alguma coisa nesse sentido, mas aí era uma ideia mais uma questão de construção com mão de obra comunitária, algo nesse sentido. Tá? Não era uma questão mais vinculada como caminhou-se toda o processo no andar da carruagem com promessas do governo federal de recursos federais, a Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Então, a gente ficou meio, quando entra nesse passo, aí acho que o poder público age, a gente está disposto a ajudar em qualquer que seja a necessidade, né? Algumas empresas e alguns setores se colocaram muito à disposição na questão de doações, né? Como também o nosso Sinduscom do Vale do Taquari, ele também abrange as indústrias das olarias e cerâmicas, né? Então, do estado inteiro se colocaram à disposição com doações, não só as nossas da região, porque algumas também foram atingidas, né, por essas duas situações aí de cheia. E também tem mais os artefatos de concreto e cimento, que também a gente foi buscar alguma coisa, né? Se colocar à disposição, mas a gente está, digamos assim, aguardando para auxiliar no que for necessário, né? Já começaram as construções? Em quais locais? Quantas já estão sendo feitas? Se estão, né? Ou quantas serão ao todo? Não sei se tu tens esse levantamento todo. Nessa questão das casas provisórias, né, que o Sinduscom RS encabeçou desde o início, e fez um trabalho maravilhoso, tem que elogiar muito, né, a boa vontade do pessoal. As questões começaram a tomar um rumo um pouco diferente, porque o que aconteceu? Uma questão de organização, a coisa no andar ela foi começando, o governo do estado se colocou à disposição, com auxílio também, e os municípios, né, eles entrariam com terrenos, com a terraplanagem desses locais onde fosse construir. E é claro que isso tem toda uma burocracia envolvida, né? Não basta apenas ter o terreno, mas tem que ter o terreno do tamanho exato para se fazer alguma coisa. E também o governo do estado queria também uma idealização de quantas seriam necessárias. Por exemplo, não adiantava a gente sair apoiando a construção aí de 20, 40, que nem foi a ideia inicial, de 240 casas, né, de passagem, que eram chamadas na época, essas casas provisórias, se a gente não sabia quanto, aonde, quem realmente precisava ou como precisava. Então, o governo do estado colocou a equipe dele à disposição, o secretário de habitação, e até o vice-governador encabeçou bastante isso. Reuniões, então, se criou uma estratégia onde que os governos municipais eles estabeleceriam um termo de acordo com o governo estadual, tá? E o Sinduscom ele seria o caráter executor, né? O que daria aquele suporte técnico, buscando também doações e algumas coisas nesse sentido. Hoje que a gente tem assim de contratos assinados, por exemplo, das cidades da região, né, que no início estava cruzeiro, já estava quase andando, mas daí são questões legais de área, de terreno, ligação de água, ligação de energia, né? Tem toda essa questão, né, mais técnica para se resolver, né? Então lá a coisa travou,
né, no certo momento. Depois o município de Estrela também estava com uma área definida e houve 2, 3 trocas de áreas também por essas questões. Tá? Mas hoje o que está mais adiantado, se eu não me engano, é Arroio do Meio. Tá? Onde que até, se eu não me engano, semana passada ou na outra já foi executado o radier, ou seja, o concreto base onde essas casas vão ser instaladas. Se eu não me engano, o número de Arroio do Meio são 28. Tá? E aí são doações que vão vir de uma empresa de Porto Alegre. Né? São casas pré-moldadas. Tá? Então, esse ponto isso é todo o costuro concreto, portanto? Não, são de... Elas são daquelas estruturas tipo drywall, tá? Nesse sistema aí. É da empresa Kick House de Porto Alegre que fez a doação. Né? Não é nem madeira, nem concreto, isso, tijolo, placa cimentícia. É bem fininho assim. Isso, bem fininho, fácil de montar e fácil de desmontar se fosse o caso depois. Né? Então se pensava nisso. Mas existe doações de blocos de cerâmicos, blocos de concreto para construções também em sistema normal. Né? Elas são diferentes, portanto, são conforme diferentes. o material disponível. Vai ser conforme o material disponível, né? Que nisso tudo, que foi o Sinduscom RS que conseguiu doação de aço, né? A cimento com as cimenteiras, né? E também foi assinado agora, semana retrasada, foi assinado também com o município de Roca Salles. Eu só não tenho agora certeza de quantas casas, quantas unidades de provisórias serão construídas lá, mas eu creio que seja algo nesse mesmo número aí, ou 30 e poucas, alguma coisa assim. Então os outros, Arroio do Meio e Roca Salles, por enquanto, que estão com este acordo assinado, né? Esse mútuo assinado com o governo do estado, prefeituras e aí com as entidades que estão apoiando nesse sentido. Né? E deveremos ter mais? Acredita que ali em Cruzeiro, Estrela, Mussum, poderemos Acredito que sim, porque com essa questão do governo do estado, tudo ficou, digamos assim, não vamos chamar de burocrático, mas a coisa ficou mais legal para também isso não ficar depois um elefante branco atirado ali no canto. Né? Então, tudo isso vai ser construído no governo do estado. Então, a propriedade desses lotes ela vai para o governo do estado. Porque também era uma preocupação nossa, quem iria pagar a conta de luz? Isso iria existir IPTU lá na frente? A conta de água, quem vai pagar? Então, a princípio, isso vai ficar... É um acordo que está sendo feito com cada município, os municípios entram com o pagamento de alguma coisa, o estado entra com esse pagamento posterior, né? Até que saiam as questões definitivas no futuro. Mas Estrela está encaminhado também, está regularizando a área. Encantado eu não sei como é que ficou, não tive mais notícias. A Cruzeiro também está regularizando a área para fechar esse acordo. Lajeado também estava interessado no início, Encantado, Lajeado. Mussum, se eu não me engano, partiu por uma outra ideia. Tem o aluguel social, né? Que muitas cidades, dentre elas Lajeado, estão Lajeado está dá o valor mais. E a pessoa aluga um imóvel do período de 6 meses. Exato. Qual a previsão que vocês têm, Jairo, para que as famílias de fato passem a morar lá? Porque nós temos alguns municípios, Roca que foi citado, Arroio do Meio, pessoas que estão há mais de 3 meses ou morando em barracas, ou morando em ginásios ainda, né? E eu sei que é importante e se valoriza esse trabalho que está sendo feito, mas já são mais de 3 meses, né? Tem uma previsão para essa conclusão e para as famílias, especialmente o Arroio do Meio que está mais adiantado? Esses tipos de construção, sempre que foram priorizados pelos fundos com RS, seriam estilos de construções rápidas. Né? Então, esse estilo drywall aí, né, essas pré-fabricadas, é uma montagem. Tá? Então, estando pronto a questão terreno, a questão de ligações, as questões e tudo mais, a montagem não é grande coisa. Tá? Isso aí é coisa rápida de se fazer mesmo. Claro que se a gente entrar em construções de unidades com um sistema convencional, que é tijolo, né, ou blocos cerâmicos, né, aí a gente vai entrar no sistema mais moroso. Tá? Mas a ideia disso é ser o mais rápido possível. Então, Arroio do Meio não foi colocado prazo ainda, porque dependia dessa montagem. Mas como foi concretado, isso deve estar sendo montado agora durante o período, isso é coisa de 30 dias, estão disponíveis. Depois tem a questão móveis, que também foi trabalhado em cima. Então, é um processo que tem várias etapas e várias questões a solucionar. Móveis que já foram conseguidas várias doações. Então, parte elétrica, né, a parte hidráulica, tudo tem doações específicas para isso já determinadas, já específicas, prontas, esperando. É uma questão só, às vezes, de alocação de mão de obra. Né? Essa mão de obra, ela é também a partir de doações? O pagamento dela ou via governo do não, Estado? Tudo está se tentando via doações.
Tá? Inclusive, a gente sabe que é uma dificuldade, né? O nosso setor já enfrenta problema com mão de obra. A gente chega no final do ano onde que tem um período de férias coletivas e tudo mais. Então, tentou se juntar com algumas empresas que colocaram à disposição, com 1 ou 2 funcionários. Então, a gente foi conversando com as pessoas, mas precisava da definição também quando viesse. E como o tempo foi passando, a gente foi chegando no final de ano, essas empresas também estão terminando seus projetos, têm que fazer as suas entregas e tudo mais, né? E vão entrar, muitas empresas entram em processo coletivo de férias, né? Então, complicou agora um pouco nesse final de ano, né? Mas alguma coisa se consegue com doações, né? Recursos para doações, o governo do estado colocou alguma coisa disponível também de valores. Então, tem várias questões para ser... Tudo tu tem que costurar e encaixar direitinho, né? Mas aqui na região algumas empresas se colocaram à disposição. Mas você sabe que a questão da mão de obra para executar, né, ela é difícil de conseguir, né, doação. Prazo, então, por enquanto, não tem como estipular. Eu sei que essas casas de Arroio do Meio, elas vão ser montadas, vai vir a própria empresa fazer a montagem com mão de obra especializada. Tá? Até o final de janeiro, pelo que você falou. Creio que até ali já as primeiras famílias possam estar entrando nessas casas de Arroio do Meio, onde está um pouco mais adiantado que Roca Salles. Né? Aproveitando, Jairo Valandro, presidente do Sinduscom, Vale do Taquari. Outras demandas aqui da área. A gente sabe que, especialmente a construção civil, é um case, né? Cresce muito aqui na região, são prédios novos a cada pouco, são estruturas que são montadas, casas em alto padrão também. Eu sei que tem um reflexo ainda também da enchente, né? Para o setor como um todo, não apenas nessas casas temporárias, provisórias, mas o que mais dá para falar em relação ao setor? Eu sei que vem uma Construmóvel que ainda demora, é novembro, mas vocês já estão se articulando também para fazer uma boa apresentação. Bom, Lajeado sempre se demonstrou uma cidade com amplo crescimento na área da construção civil, né? É uma cidade que tem, como exemplo, ótimas empresas construtoras, inclusive que atuam em outros mercados, em mercados como Gramado, por exemplo, que é um mercado, né, premium, né, do Rio Grande do Sul, né? Muitas empresas trabalham até fora do estado, né? Então, a gente sabe que sempre se cresce. Claro, esse ano foi um ano um pouco mais, digamos, atípico. A gente vem de uma troca de governo, né? Das linhas de créditos mais atrativas que a gente tem no governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida, que não é assim uma grande atuadora aqui na região, tá? Mas também faz movimentar, né? Ela não é a principal. Demorou muito para sair por parte do governo, os recursos foram meio curtos, né? Aí a gente vem as linhas de créditos dos imóveis que ficam fora da faixa do Minha Casa Minha Vida. Essa já ficou muito mais escassa ainda, então isso também acaba atravancando um pouco o mercado, que também não só o nosso, né? A questão nível nacional, os números, as estimativas que o ano fecha com o PIB abaixo, né, menor, né, no Brasil, no PIB da construção civil. Então, assim, ó, é um ano que a gente enxergou menos lançamentos, né, as empresas estão aguardando um pouco mais. E aí depois a gente vem com o segundo semestre, com setembro e novembro, com 2 enchentes grandes também, que acabam atrapalhando, acabam gerando também uma certa... Como é que é? As pessoas ficam um pouco mais desiludidas, né, a tristeza pega um pouco mais forte e não se tem assim um ânimo muito grande para se investir ou algo nesse sentido. Mas é um ano que tem ainda muito para a gente crer que o ano seguinte seja melhor que este. Mas fecha positivo 2023? Não creio que vai fechar positivo, tá? Eu acho que a situação de Lajeado ela vai no mesmo caminho da nacional. PIB negativo, mas não muito, tá? A gente está falando de 1,5%, algo nesse sentido. Não é muito. Mas o que a gente viu mesmo foi assim, ó, uma diminuição dos lançamentos. Mesmo que a gente vê muita coisa acontecendo, houve uma diminuição de modo geral, né? A construção civil, em Lajeado, ela tem muito de casas, construções de unidades autônomas, né? Também deu uma baixada grande. Então, se a gente olhar números da prefeitura, emissões de alvarás também teve uma diminuição. Isso é meio que normal, foi no Brasil inteiro. É um ano que a gente vem esperando. Por quê? Um dos grandes fatores a isso não é só assim uma linha de crédito que não foi
está prometida para o ano que vem, né, que é uma linha fora da Minha Casa Minha Vida, com taxa de juros, outros bancos trabalham, mas as taxas de juros também acabaram afetando bastante. Se a gente for olhar, um dos grandes inimigos do crescimento da construção civil é uma Selic elevada. Tá? Isso é básico. Se a gente pegar anos que Selic é elevada, a gente vê que foram anos que a construção civil menos cresceu. Anos de Selic baixa, a construção civil se desenvolve mais, porque os recursos vêm de forma de investimento, privados e demais. Né? E as taxas de juros ficam mais atrativas, os empréstimos se tornam mais contumazes, e é um mercado que ele necessita de linhas de crédito para crescer. Né? Isso é básico na construção civil, né? Não tem como fugir disso. Tá certo, Jair. Tem um bom trabalho pela frente, até porque acabou de ser reeleito, né? Presidente de Sinduscom Vale do Taquari, vai até o final